agora eu vou conversar com o juiz Mário Assunção, que trabalha com violência doméstica, né? Trabalha numa das varas aqui de São Paulo, tem bastante experiência com isso. Já são quantos anos trabalhando com casos de violência doméstica? Com casos de violência doméstica são 13 anos, desde o começo da Lei Maria da Penha. E o que dá até para avaliar desses 13 anos? Houve uma mudança no comportamento de agressores e vítimas? Até nas sessões, assim, as mulheres estão mais encorajadas de ir denunciar ou ainda está muito difícil isso? Não, sem dúvida. Eu acho que a informação foi a maior arma que nós tivemos nos últimos anos e eu acho que a informação ela chega também para o profissional, porque o juiz e o promotor, eles também mudaram muito, né? Eu lembro que no começo a gente entendia que uma ameaça era um crime de bagatela, um crime pequeno, e daí a gente foi entendendo qual é essa dor, qual é a dificuldade de uma violência doméstica. Porque a gente também teve que mudar. O delegado vai ter que mudar, o policial vai ter que mudar. E essa transformação é o que me motivou nesses últimos anos. E qual que é a importância da lei, né? Que é de 13 anos para cá. O que a lei trouxe assim de fundamental para as vítimas? Bom, a lei trouxe principalmente as medidas protetivas, que eu entendo que essas são importantíssimas, que as medidas protetivas elas não são só uma situação de risco, mas é uma probabilidade de dano. Isso é muito diferente, né? Por quê? Porque você começa a poder dar outros mecanismos, como por exemplo o não contato, a não ligação, entrar em contato de qualquer forma, né? E também os abrigos, isso é importante. E os projetos todos que envolvem as medidas protetivas, como o trabalho com o agressor, trabalho com a vítima. Então é um conjunto, é multidisciplinar, não é só uma questão jurídica. E, doutor Mário, como homem, o que é possível falar sobre o agressor, sobre esses homens que ainda agridem essas mulheres, que acham que têm até esse direito, né? Porque eles acham que eles podem fazer isso. O machismo ele é impregnado em todos nós, né? Nós nascemos numa sociedade machista, patriarcal, e isso se reflete no nosso comportamento e nas nossas relações. E ela é muito sutil. Então isso vai crescendo dentro do convívio e o homem, ele também não percebe da agressão. Ele entende que aquilo é normal, talvez porque ele já viu o pai dele fazer isso e ele repete um comportamento que vem de séculos. Então a questão é, como que o homem faz e agride a mulher que ele ama? E ele chega na audiência falando que ele ama aquela mulher. Então como é que é entender? A nossa tendência é falar, ele é louco, ele faz aquilo porque ele é louco. Não, ele faz aquilo por um comportamento reiterado de uma sociedade que também coloca esse comportamento como padrão. Então o homem que não diz a última palavra em casa, ele não é homem. O homem que usa da sua sexualidade para dominar a mulher, se ele não fizer isso, ele não é homem. Então esses papéis, esses estereótipos é que fazem com que esse homem agrida a mulher. Quer dizer que precisa ter toda uma transformação da sociedade, né? Para que as novas gerações não continuem repetindo esse padrão? Sim, eu acho que a invisibilidade da mulher, ela não entende que ela é vítima de uma violência, isso se transforma para a sociedade, se transporta para a sociedade, porque a sociedade não entende que o machismo é uma doença. Enquanto a gente não entender que a nossa sociedade, que as nossas famílias estão doentes, a gente não vai entender qual é o número de divórcios que nós temos e de agressões dentro de casa. Por que nós temos isso? É difícil hoje numa escola você encontrar pais que não são separados. Bom, mas que bom que a mulher que sofre agressão tem essa opção, né? Ela não é obrigada a continuar casada com um agressor, não é? Não, sem dúvida, mas a ideia é que isso demonstra que as relações não estão sendo bem conduzidas pelos dois. Já no começo já tem alguma coisa errada. Pois é, então esse comportamento é que passa e passa para o homem. E o ciclo do homem, que é essa neurose que eles compartilham, né, que a gente chama de ciclo da violência doméstica, para o homem ele é diferente. Porque ele primeiro, depois que tem o fato, né, a agressão, ele nega.
Ele nega que ele cometeu qualquer tipo de agressão. E depois ele se sente injustiçado. Ele chega a culpar a vítima, né? Ele se sente injustiçado. Fala, você que foi demais, você foi na delegacia sem motivo. E depois ele começa a entrar naquele ciclo onde eles fazem a lua de mel, Pede tem desculpa. os filhos, pede desculpa e volta a agredir novamente. Quer dizer, se esse homem sempre volta a agredir, eu noto ali, eu coordeno um grupo de orientação a vítimas no Facebook, e eu noto ali que todas as mulheres falam isso, as histórias se repetem, né? Ele pediu desculpa, mas voltou a me agredir, dessa vez foi a última vez. Se a gente vê que existe esse padrão dele sempre voltar a agredir, quer dizer que não é possível recuperar esse homem? Sim, é possível recuperar esse homem. A questão é que você primeiro tem que entender que apesar dele falar, e todas falam, não, ele é uma ótima pessoa. Ele é uma ótima pessoa até que bebe, ele é uma ótima pessoa até que fica nervoso, ele é uma ótima pessoa até que perde dinheiro. Mas a questão é, como você quebrar esse ciclo? Você tem que quebrar. Alguém tem que entender que aquilo está errado, e daí nós temos que fazer um trabalho de conscientização com esse homem. Muitos trabalhos são feitos já aqui em São Paulo, né? O Tempo de Despertar, por exemplo, é um deles, Cá Entre Nós é outro. Que trabalha com os agressores. Trabalha com agressores. Mas esse agressor, ele precisa querer, né? E eu acho que aí é o mais difícil, né? É o agressor se conscientizar e querer passar por... Na verdade é o seguinte... Ou ele é obrigado, nós temos duas situações. Uma que é a melhor, que é quando ele percebe e quer fazer um tratamento, né? É um grupo reflexivo. E outra é quando obrigado ele é. E daí tem realmente resultado? Porque o que a gente nota é que sim, se o homem não vai fazer nada, ele vai sempre ficar repetindo o padrão, né? Agora, se ele vai fazer alguma coisa, pode ter um resultado positivo. Porque esse comportamento que ele aprendeu desde criança, ele repete com uma namorada, com a outra, com a próxima mulher e assim vai. Então a questão é, como a gente pode quebrar isso? Então esses grupos reflexivos, eles são muito importantes porque ele quebra essa cadeia. Tá, mesmo que não seja para ele voltar com aquela mulher que já foi tão agredida, para que ele não continue agredindo outras mulheres, né? Exatamente, é por isso que é tão importante esse trabalho e a reincidência diminuiu muito. Era de 72%, foi para 2%. Acho que ainda precisa ter uma conscientização maior da necessidade desse acompanhamento, né, para esses homens. Sim, e também para a mulher. Ela também tem que deixar de ser culpada, de entender que ela é culpada, porque ela não é culpada pelo processo e nem pela agressão. É difícil até dizer isso, mas é isso que vem na cabeça da mulher. E do homem, é ele entender que ele não é um injustiçado, que realmente ele cometeu aquele delito. Então isso tem que ser um trabalho conjunto, com os dois. E a gente pode dizer que precisa ter um envolvimento de toda a sociedade, né? Quer dizer, quando alguém ouve uma mulher pedindo por socorro e não liga para a polícia, está sendo conivente com aquela violência, né? Então todo mundo precisaria se envolver para a gente tentar mudar esse quadro no nosso país, que é tão assustador. Sim, porque é uma questão neurótica do casal. Então se você entender que aquilo é coisa de casal e ninguém mexe, isso você vai fortalecer aquele ciclo da violência. E perpetuar aquilo. Perpetuar. Você tem que quebrar. Todos temos que agir. Nós temos uma rede de atendimento e uma rede de enfrentamento. A rede de atendimento é feita por hospitais, escolas, fórum, polícia. E a rede de enfrentamento é aquela que faz com que, no momento da agressão, todos os órgãos atuem. Por toda a sua experiência com esses casos, né? Porque afinal o juiz ouve sempre os dois lados, a vítima e o agressor. Qual o recado que o senhor gostaria de dar para a mulher que está sofrendo violência doméstica e para o homem que, se estiver ouvindo a gente, que já agrediu a mulher dele? Um recado para essa mulher e para esse homem. Todo tipo de agressão não tem uma vítima só. Os dois são vítimas e eles têm que ser tratados e ele tem que entender que aquilo vai prejudicá-lo também. Porque é muito fácil você falar e ver a mulher machucada e falar, ela é vítima. Sim, ela é vítima. E ele vai ser preso. Ele vai ter uma sanção que às vezes ele fala, não, mas não era para tanto. Não, e é. Então ele tem que entender
que aquilo é importante para ser mais saudável a sua própria vida. Não, eu fico pensando, normalmente esse agressor agride a mãe dos filhos, né? O que ele não pensa naqueles filhos quando ele está agredindo a mãe dos próprios filhos também, né? Eu tenho um processo que para mim, que foram há 6 anos atrás, era um homicídio. E ele estava lá porque ele matou a mulher na frente dos 2 filhos. Já um de 10 assim. e de 8 anos. E quando fomos fazer o júri, a plenária do júri, eles tinham 18 e 20 anos. E o réu, ele passou todo o julgamento, ele confessou o crime e no final eu perguntei para ele, e o senhor vai querer recorrer? Porque eu sempre fiz isso no júri. E ele me falou, doutor, eu quero ser preso amanhã. Quer dizer, não é um réu comum. O réu normalmente ele quer prolongar ao máximo o seu estado de liberdade. Aquele réu não, ele queria ser preso e ele me falou para todo mundo ouvir, eu quero ser preso, eu quero pagar o que eu devo, porque eu não esqueço a morte da mulher que eu amava e eu preciso cuidar desses meninos. Então é muito duro, é muito duro. Quer dizer, mas e as mulheres têm que denunciar, né? O ideal é a gente trabalhar para que isso não aconteça. Sim, mas já que existe uma mulher agredida, ela tem que denunciar e esse agressor precisa pagar por isso. Porque senão a gente não consegue ajudar. Se ela não denunciar, ainda que seja em favor dele, porque ela tem que entender que às vezes a denúncia não é só para ela. Ele precisa de uma sanção, ele precisa de uma resposta do Estado, porque senão ele nunca vai melhorar. Então é importante não só para ela, mas para ele também. Tá ótimo, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado a vocês.